Bom dia para todos. Vamos a começar já com a webinar de hoje, a falar um pouco do BIM Backup para o Office 365. Já temos a versão 4. Muito obrigado pelo tempo. Vamos a fazer isso bem rápido. Uma pequena demonstração também. E começamos, sim? Estão todos silenciados, estão todos mutados. Lembrando que tem aí o chat, né, para tirar qualquer dúvida, qualquer pergunta, podemos verificar as mesmas aí já no final. E vamos estar compartilhando aí a gravação e os slides, né, mesmo aí tudo na página da BIM. Bem, o breve resumo, os motivos para fazer backup do Office 365, falar da responsabilidade compartilhada, a visão geral da solução, que tem de novo justamente a versão 4, né? Um pouco verificar isso no laboratório e qualquer pergunta aí no final, sim? Motivos para fazer backup, né? Os dados bem críticos, aí temos uma pesquisa, né? 76% das empresas ficam desprotegidas, né? Muitas opções hoje não ter backup justamente do Office 365, porque a percepção do cliente é, já tem aí os dados na nuvem, já o próprio Microsoft vai ocupar disso, mas tem que proteger esses dados. Hoje BIM é a ferramenta número 1 aí no mercado para fazer justamente o backup dos dados do Office 365. Então, temos os principais motivos, né? Trabalhar com um motivo principal como uma exclusão acidental, né? Brechas na política de retenção desses dados, ameaças internas de segurança, também externas, né? Falar de ransomware, né? Falar de qualquer tipo de agente interno malicioso, desligamento de funcionários, né? Requisitos legais e propriamente também de conformidade, e tudo o gerenciamento das migrações, implantações híbridas, muitos clientes hoje trabalhando com outro tipo de ferramenta, verificando se trabalhar com o Exchange on-premise ou levar para a nuvem, ou já tem o Exchange local e quer levar para a nuvem, acompanhar nessa migração também. Com que frequência esses motivos realmente acontecem, não? E aí temos, no caso da perda de dados, se já sofreu aí na nuvem, e também verificar todo tipo de problemática. No caso de apagar alguma coisa de maneira acidental, algum problema de segurança, a própria política de retenção, diferentes problemáticas. Então, primeiro motivo, ter justamente esses dados protegidos com uma ferramenta como o BIM, que vai garantir a proteção dos dados. E para o cliente que hoje tem uma ideia aí justamente que Microsoft faça toda essa proteção dos dados, é a percepção hoje para o cliente que cuida de tudo, a própria infraestrutura, dos próprios dados também. E na realidade é que eles têm hoje a responsabilidade deles é cuidar, proteger o ambiente, a infraestrutura. A realidade hoje é que os dados precisam ser protegidos por o próprio cliente. Uma proteção dos dados, uma proteção para ter uma retenção em longo prazo também dos próprios dados. Para cada cliente essa retenção é diferente e acompanhar nisso com a própria ferramenta. Microsoft, nós temos hoje o backup dos dados propriamente, dos Office 365, o acesso e o controle limitado aos próprios dados do cliente, tem o risco aí para regulamentar, vulnerabilidades na segurança e algumas lacunas também na própria política de retenção, e ter aí riscos também de perda de dados. Bem importante conhecer toda essa responsabilidade, o que acontece, o que tem Microsoft e o que precisa a percepção do cliente também. Então, falando da visão geral da solução, para quem já conhece ou não, hoje
BIM Backup para o Office 365, a necessidade de ter propriamente a proteção dos dados, não somente né, para o próprio correio, os SharePoints corporativos, os próprios dados também do OneDrive, o Teams também, garantir isso, né, ter proteção dos dados, controle total, temos a possibilidade de recuperar qualquer tipo de informação também com nossos próprios SLAs também. Então, temos que já planejar e ter num projeto o BIM Backup para o Office 365, né? Backup, proteção dos dados, proteger esses dados no Office 365, restaurar o que falava, qualquer tipo de, a nível de itens, a nível de arquivos individuais, e cumprir também com os requisitos legais e de conformidade, né? Mais de 9.300 clientes e contando, né? Temos muitos clientes hoje. A ideia justamente para o ano 2020 também é começar a acompanhar a todos os clientes hoje com a melhor ferramenta para proteger os dados, no Office 365. E algo bem interessante também, né? Falar da própria inovação da ferramenta. Começamos com novembro de 2016, a versão 1 do produto do BIM Backup para o Office 365, proteção de dados somente para exchange online e exchange locais, o backup e a recuperação descoberta aí, como para começar a atender isso. Outubro de 2017, versão 1.5, aumentando essa própria escalabilidade, arquitetura de ter multi-repositórios, trabalhar com propriamente o PowerShell, a API também, restaurar como autosserviço para os clientes que são provedores de serviço, suporte a pastas públicas, então, acompanhando, inovando e adicionando novas opções na própria ferramenta. Julho de 2018, meses depois, a versão 2, proteção de dados para OneDrive, para o próprio SharePoint também, para ter o assistente de tarefas, para ter suporte para caixas de correio de grupos também. Muitas opções também, restaurar dados localizados no Microsoft Teams. E versão 3, abril de 2019, verificam como não tem um ano, sim? Já cada versão completando aí próximos 6, 7 meses, backups mais rápidos, segurança maior e ter visibilidade também, relatórios próprios. E agora já, versão 4, que estamos falando já, que tem a versão 4 para vocês. Então, hoje o cliente consegue ter a própria ferramenta no ambiente local, para os clientes que têm um ambiente on-premise, e o Office 365, quer instalar a ferramenta no ambiente local, conseguem, para o próprio repositório em disco também, para o próprio repositório na nuvem, e tem e como garantir fazer a própria implementação da ferramenta na nuvem do Azure, no AWS, para trabalhar já com a ferramenta do BIM Backup para Office 365 direto na nuvem, e não ter que fazer backup no ambiente local. Então, tem como fazer hoje o que o cliente precisa. Trabalhar on-premise, trabalhar na nuvem e, adicionalmente, na versão 4, foi adicionado o suporte para ter os repositórios como objetos. Algo bem interessante que já tem para os que conhecem a ferramenta BIM Backup e replicação, adicionar o repositório como objeto, Blob do Azure, AWS com o S3, a IBM. Então, tem como garantir backup para o repositório como objeto, para reduzir custos justamente, para justamente falar da escalabilidade infinita, e simplificar a implementação na nuvem pública, né? Porque o que falei para vocês, você tem como fazer a própria implementação da ferramenta de backup para o Office 365 no Azure e no AWS, né? E fazer backup direto, na nuvem desses dados também. Segurança adicional, na versão 4 agora fornece essa segurança adicional com criptografia, justamente para esses dados
que vocês vão levar para o repositório como objeto para garantir, né, que estejam mais seguros e protegidos. Desempenho de backup superior. Tanto o backup hoje para SharePoint, OneDrive, executar os backups mais rápidos, encurtando essas janelas de backup, garantir o cumprimento dos objetivos, tempos e pontos de recuperação, RTO, RPO para vocês. Como o suporte de storage objeto funciona? Bem, o repositório de objetos, acionado por assistente, uma interface familiar similar ao que falei, né, para o BIM Backup e replicação, o backup direto para a nuvem e, bem legal também, com criptografia. S3 do AWS, Blob do Azure, outros serviços compatíveis com S3, não somente do AWS, e também a própria nuvem da IBM também. Então, temos, como sempre falamos, o BIM Backup para o Office 365, ambiente local, por exemplo, onde temos o Exchange, SharePoint, ambiente com o cliente que já tem os dados no Office 365 também, os clientes que trabalham com um ambiente misto, híbrido, fazer backup para o ambiente local, como já trabalhava a ferramenta, ou para o repositório como objeto. Bem legal. E a própria restauração. Continuar com esse tipo de restaurações que oferece a ferramenta, ou seja, todo tipo de recuperação. O próprio explorador para Exchange, o próprio explorador para SharePoint e para OneDrive também. Então, 100% granular, restaurar, enviar, salvar, colar, pegar, exportar, restaurar como serviço. Então, imagina somente instalar a ferramenta, um ambiente local, na nuvem, levar para qualquer tipo de repositório, garantir e proteger os dados e ter todo tipo de recuperação. Bem, vou mudar aqui para mostrar no laboratório. Aí temos a própria console, BIM Backup para o Office 365. Começar, sim, quando hoje temos adicionar a própria organização de vocês, tanto no próprio Office 365 para os clientes que trabalham com um ambiente híbrido ou se continuam trabalhando de maneira on-premise, local, para ter os serviços do Exchange e SharePoint com OneDrive. E nesse caso, somente vocês precisam fazer aí a conexão. Tem a opção de um modelo básico ou se vocês precisam já trabalhar com outro tipo de autenticação. E os dados de vocês, uma conta com as próprias permissões para garantir justamente o acesso e também trabalhar com as credenciais para SharePoint e OneDrive. Bem simples. Adicionamos então a própria organização de vocês, backup. O que falo sempre para os clientes quando trabalhamos nas demos do produto é que vocês conseguem fazer backup de tudo ou, por exemplo, backup do que vocês precisam, Porque temos clientes que hoje começam, tem 300 contas, por exemplo, mas quer começar trabalhando com 50. E, além disso, tem também, por exemplo, 30 SharePoints corporativos. E quer fazer backup e fazer backups diferenciais de tudo. E vocês trabalham como vocês precisam, Fazer backup de usuários, de grupos, de organizações. Então, tem como garantir a proteção dos dados. Por exemplo, agora vou pegar aqui algumas pessoas. Se vocês têm também como excluir alguma coisa, no caso de fazer backup de tudo ou backup de algum grupo, e também tem como excluir alguma coisa específica. Tem como selecionar os repositórios direto aí que tem já configurados na ferramenta. Aí já temos o backup on-premise, temos Blob, temos S3. Vamos a selecionar somente para mostrar o próximo passo aí. E
horário específico, vocês conseguem configurar cada X minutos, os reintentos automáticos, uma janela de backup específica, tudo o que tem a própria ferramenta para executar esse backup. Sim? Agora, temos já o backup já em qualquer ponto, né? Porque na parte de infraestrutura aí temos repositórios locais, repositórios no Blob e S3. Então, quando adicionamos o repositório, temos as opções para trabalhar direto, tanto local como on-premise. E agora, temos já repositório como objeto. Aí temos tanto o Blob do Azure como o S3 do AWS. E nesse caso, se vocês vão fazer a implementação localmente trabalhando de maneira on-premise, imagina que somente vai ficar em uma pasta local aí no servidor físico, na máquina virtual, somente vai ficar um metadado, gente. Todo o backup vai para a nuvem. Então, esse dado de vocês, quando vocês precisam recuperar qualquer coisa, totalmente transparente para vocês. 3 exploradores, Exchange, SharePoint, OneDrive. Sempre com a tecnologia da BIM dos próprios exploradores, para trabalhar com a recuperação granular de tudo. Então, vocês precisam recuperar uma pasta, um arquivo, direto o correio de alguma pessoa, e todas as opções de recuperação para a mesma pessoa, restaurar para qualquer ponto, fazer o export para PCT, para MSX. É 100% granular, né? Tem como comparar, fazer uma comparativa aí com o ambiente produtivo, da mesma maneira com o próprio explorador para SharePoint, e da mesma maneira com OneDrive. Sim? Aí temos sempre trabalhando a ferramenta que está montando o backup para restaurar. Então, garantir e proteger os dados na nuvem, no ambiente local, no ambiente híbrido, onde vocês precisam. Aí temos, por exemplo, o SharePoint dos SIs, com diferentes opções, por exemplo, documentos. Então, 100% granular, e também vocês conseguem recuperar o que vocês precisam. E vamos também para o próprio explorador do OneDrive. Bem interessante também, tanto para o OneDrive de uma pessoa específica, como também para essas pastas compartilhadas, que alguma pessoa paga algum arquivo, alguma coisa, e vocês têm como recuperar. Aí tem, restaurar o documento, apagar, por exemplo, ou manter, copiar agora, todas as opções para vocês. Algo bem interessante também, além dos próprios exploradores, verificam aqui como tem também para o Exchange, para o SharePoint e para o OneDrive, a possibilidade de restaurar no ponto no tempo específico. Então, além de vocês proteger os dados do Office 365, Exchange, SharePoint, OneDrive e recuperar de maneira granular o que vocês precisam, também tem como voltar para o último ponto disponível ou para pontos antigos, né? Tem opções aqui, por exemplo, para mostrar o que foi apagado por algum usuário, tem versões antigas, então tem como garantir também e voltar os próprios serviços, Exchange, SharePoint e OneDrive. Então, tem 3 tipos de relatórios, as caixas protegidas, o repositório aí que está utilizado e o relatório também para as licenças. Bem interessante também ter esses relatórios para vocês. Então, na versão 4,
foi adicionado, além de melhorar e ter backups mais rápidos e a nível de segurança, foi adicionado já a possibilidade de fazer backup direto para o repositório como objeto, além de você já ter a possibilidade de fazer a implementação da ferramenta direto na máquina virtual, no Azure e no AWS. Então, tem tudo. Tem on-premise, tem na nuvem, tem repositórios como objetos, somente tem que implementar. Testar a ferramenta é o melhor próximo passo, gente. Tem como descarregar aí na página da BIM e já começar a testar a ferramenta. Bem, o pouco é justamente isso, entrar em ação, pontos principais. Então, justamente, tem muita informação de vocês, porque hoje trabalhar com BIM, não somente no Office 365, BIM Backup e Replicação, todos os produtos da BIM, você, o que conhece, o que não conhece já, principalmente o produto número 1 aí no mercado, sim? Tem toda essa informação também na página da BIM, vamos estar compartilhando com vocês os 6 motivos para fazer backup da ferramenta e, justamente, conta própria, gente. Descarregar aí da página da BIM e testar. Tem por 30 dias o produto gratuito para vocês e testar a ferramenta, verificar como o comportamento no ambiente de vocês, verificar como essa recuperação bem rápida, o backup mais rápidos, tudo para vocês. Perguntas? Tem aí o chat. Assim verificamos agora. Vamos já começar a verificar as mesmas. É possível usar o BIM Office 365 no Oracle Cloud? Bem, imagina que a ferramenta hoje precisa o Windows. Se você tem uma máquina virtual, por exemplo, e tem o Windows, você instala a ferramenta e somente tem que fazer a conexão para a infraestrutura de Office 365. Sem problema, Daniel, sem problema. Então, se o cliente comprar licenciamento Office 365, vai ter incluso o serviço de Backup BIM. Então, quando o cliente compra licenciamento do Office 365, tem que verificar, Patrício, onde vai fazer a implementação e onde vai a precisar configurar o próprio repositório. Sim? Primeiro passo, para instalar o produto on-premise, ok. O disco locais, o disco na nuvem, vai fazer a implementação na nuvem, com os discos na nuvem também, somente isso. E depois já ele consegue justamente fazer backup de tudo. E a Microsoft dá suporte no quê? Nesse caso, hoje a responsabilidade da Microsoft é ter a própria infraestrutura 100% como serviço para vocês. E no caso, por exemplo, se vocês apagam alguma coisa, algum arquivo, algum correio, alguma coisa, vocês têm 30 dias que conseguem voltar com o próprio Microsoft. Depois já não tem como voltar. E por isso é que justamente precisamos ter o backup desses dados. Como funciona o licenciamento, Alessandro? Nesse caso, você precisa ter uma licença por cada conta. Imagina que tem 30 contas, precisa 30 licenças do Office 365. Adicionalmente, se você tem SharePoints corporativos, não somente o SharePoint e o OneDrive das pessoas, porque imagina que essas 30 contas já têm SharePoints e OneDrives pessoais, mas se você tem SharePoints corporativos, tem que adicionar também. Então, 30 contas, 30 licenças, mas tem 20 sites corporativos, tem que adicionar 20 também. Os jobs são sempre incrementais, eu consigo agendar o backup full semanal, por exemplo. Bem, nesse caso sempre, e as melhores práticas são ter o backup full
e depois trabalhar com backups incrementais para ter backups mais rápidos, né? E sempre garantir recuperações também mais rápidas. Então, BIM trabalha sempre com isso, né? Com a possibilidade de ter o backup full, e quando vocês precisam recuperar alguma coisa, você tem esses pontos, né? Nos próprios repositórios. Não precisa executar o backup full, né? Por exemplo, mensuais, né? Mas tem igualmente uma política de retenção depois também para configurar o que vocês precisam. Existem previsões de termos o BIM como serviço, sem a necessidade de instalar no ambiente on-premise, já que a opção de salvar backup direto no repositório na nuvem já é a realidade. Bem, imagina que hoje BIM, como começou hoje BIM trabalhando com um produto de backup para o Office 365, com a possibilidade de ter discos locais somente. Depois foi adicionado a possibilidade de levar esse dado para a nuvem, fazer implementação na nuvem. Então, da mesma maneira, hoje, se vocês têm, por exemplo, o ambiente no AWS, BIM já tem uma ferramenta para fazer. Se vocês vão para o marketplace do Azure ou o marketplace do AWS, vocês já conseguem ter o BIM Backup e replicação, por exemplo, também, e trabalhar com um ambiente 100% na nuvem. Sempre uma boa prática, com alguma pessoa comercial também, com um engenheiro, falar do ambiente de vocês e verificar qual é o melhor modelo para vocês. Não somente trabalhar com o BIM Backup e replicação ou com o BIM Backup para o Office 365 on-premise. Então, temos como trabalhar. Os clientes que têm 100% o ambiente na nuvem também conseguem trabalhar com nossas ferramentas. Será disponibilizada a apresentação, Luiz? Sim, vai estar tudo disponível aí na página. A possibilidade dos backups serão instantâneos, ou seja, assim que a mensagem chegar na caixa do usuário, a mesma ser backupada automaticamente. Bem, imagina que, Jackson, você tem, sem precisar criar agendamentos. Bem, hoje a ferramenta trabalha com um agendamento que consegue executar aí cada 5 minutos, por exemplo. Então, tem como garantir isso, né? Tanto para uma caixa, porque você consegue fazer diferentes tarefas de backup, como para outras. Então, precisa de um agendamento para tampouco ter que verificar se o próprio usuário está fazendo backup. Então, melhor ter um modelo por agendamento. Então, você garante todas as próprias caixas, os próprios SharePoints corporativos, os dados do OneDrive, protegidos em tempo real, correto? O BIM com o Office 365 está preparado para LGPD. Bem, nesse caso, sim, quando vocês precisam trabalhar já com o LGPD, vocês têm que trabalhar já num cenário de vocês, com o próprio BIM Backup e replicação, com a Switch, né, que tem BIM Backup e replicação com o próprio BIM One, que vai garantir isso, né, os backups dos dados, os dados críticos que vocês precisam esquecer justamente para esses dados também. Então, daí já temos que planejar e ter justamente fazer o dimensionamento juntos para tudo isso. Se não entendi se é uma solução apartada ou está no mesmo pacote. Bem, hoje é uma console separada. Né? Temos clientes que sempre falam se tem a possibilidade de ter tudo na mesma console, mas imagina que temos clientes que hoje trabalham com BIM Backup e replicação e não trabalham com o backup para o Office 365. E por que é melhor ter separado, gente? Por quê? Porque vocês têm hoje como garantir e instalar o produto em qualquer ponto. Então, o cliente que tem hoje o BIM Backup e replicação on-premise e quer fazer a implementação da ferramenta na nuvem, então tem para fazer isso e trabalhar justamente com os produtos onde ele precisa. Então, melhor ter separado. Por quê? Porque tem como garantir os dados para o Office 365 e a própria recuperação de tudo e o próprio BIM Backup e replicação para atender o ambiente virtual, o ambiente físico ou propriamente na nuvem também.
Tempo menor que 5 minutos é possível? Não. Hoje é o mínimo. É o mínimo porque imagina que você está fazendo backup de pelo menos quantas caixas, Jackson? Se você vai trabalhar somente com uma caixa, perfeito, mas acho que não temos clientes que pelo menos 20, 30 ou mais. Então, nesse caso, esse backup precisa ter o tempo, justamente, e você tem como iniciar isso com o tempo mínimo de 5 minutos, correto? A BIM pretende oferecer nuvem própria para guardar desses backups? Não. Por quê? Porque temos os BIM Cloud Service Provider, os próprios provedores de serviços, os próprios parceiros, que eles oferecem justamente a infraestrutura deles para trabalhar direto com o BIM Backup para o Office 365, direto com o BIM Backup e replicação também. Então, hoje, os próprios provedores de serviços da BIM estão oferecendo também a possibilidade de trabalhar para vocês com as mesmas ferramentas que falamos sempre, né? O provedor de serviços vai oferecer para vocês backup de uma virtual, backup de uma máquina física, levar para a infraestrutura na nuvem deles, e a mesma coisa com os dados de vocês no Office 365. O Office 365 também faz procedimento de backup em fita? Daniel, não. Imagina se você tem que hoje levar o dado que tem na nuvem, sim, para uma fita. O tempo, nesse caso, do backup, para esse tipo de armazenamento e a recuperação também. Então, estamos falando discos no ambiente local, discos na nuvem. Imagina se você tem hoje a possibilidade de fazer uma implementação em AWS, por exemplo, da ferramenta do BIM Backup para o Office 365, configurar o S3 e, além disso, ter, por exemplo, uma VTL no Amazon, e copiar também para esse ponto. Então, nesse caso, começa a trabalhar um pouco com outro tipo de armazenamento. Mas fita hoje é para os dados com BIM Backup e replicação também. Bem, não tinha aí mais perguntas? Mesmo sendo local, não dá para a fita? Não, gente, não, porque hoje, como justamente o mais interessante da ferramenta da BIM para o backup do Office 365, já quando o cliente planeja levar os dados para a nuvem, quer ter justamente a proteção desses dados, mas também precisa ter uma recuperação rápida. Então, se vocês precisam garantir e ter uma retenção para longo prazo, o melhor hoje para vocês é a própria nuvem. Fazer a implementação on-premise ou na nuvem e ter justamente para o repositório como objeto aí por muito tempo. Diego, e esse backup você consegue cada 5 minutos e o impacto você não tem, porque você vai ter somente o primeiro backup full, depois tem backups incrementais, onde somente vai justamente a proteger os dados mudados, e você não tem impacto na infraestrutura, justamente. Por quê? Porque o proxy sempre, uma das ferramentas, uma das opções principais das ferramentas da BIM é o proxy, o que faz a transferência de dados, a própria compressão dos dados. Então, e melhor que isso é o que falei aí no 2 slides que tem aí para testar. Imagina como testar isso e verificar que para que você tenha aí uma ideia do impacto, mas não tem um impacto você na própria infraestrutura, correto? E no consumo da banda, você tem também, nesse caso, como trabalhar, por exemplo, e garantir quanto é o tamanho que você vai precisar, nesse caso, para com os dados que você tem na nuvem e trazer essa informação de maneira local ou propriamente na nuvem também. Correto. Bem, gente, muito obrigado pelo tempo. Vamos estar disponibilizando a gravação, os slides também. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E falamos na próxima webinar. Sim, estamos já prontos aí para 18 de fevereiro, a versão 10. Um abraço para todos e muito obrigado.